Bom, vamos lá. Meu nome é ainda Maísa e eu ainda sou professora de Direito Tributário aqui, né? Tá bem longe do fim, mas pensa comigo, pelo menos já não tá tão próximo do começo, então a gente já fez alguns avanços. Eu sei que a matéria às vezes é um pouco complicada porque ela é bem maçante, né? Tem que começar lá do começo de verdade. E aí, se você tiver, né, com algum problema, não estiver entendendo alguma coisa, porque, por exemplo, igual na primeira aula, a gente fala muito sobre esse contexto histórico, né? Revolução Industrial, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Às vezes você não lembra de nada disso. Aí você pode aproveitar alguns outros cursos que tem na plataforma, como de História, por exemplo, tem vários. Já vi vários também, são todos muito bons. Posso falar aí, né, da minha experiência como consumidora do conteúdo. Então, não é propaganda, é uma indicação. Os cursos são muito bons e você pode ver essas coisas no YouTube também. Enfim, em qualquer lugar você tem essas informações hoje em dia disponíveis, né, para você poder ter esse contexto geral aí. Precisa relembrar alguma coisa. Então, assim, não se assuste se você não lembrar do conteúdo que você aprendeu há 10 anos atrás lá no ensino médio, 20 anos atrás. Reveja, procure, mesmo que seja uma pílula de conhecimentozinha, é um videozinho no YouTube, é um short, alguma coisa que te faça lembrar e te dê um contexto maior daquela situação, ajuda sempre, tá? Mas no que for referente a direito tributário em si, igual a gente está trabalhando agora, né? É agora que a gente está começando a trabalhar direito tributário de verdade. Hoje, por exemplo, a gente vai ver as espécies tributárias. Então, assim, não desiste. Tudo no final vai dar certo. É só você ter bastante calma, bastante paciência. Às vezes é complicado, mas uma hora, é o que eu falei, você pode voltar a reassistir, uma hora você vai entender e vai ficar claro como a luz do dia. Bom, hoje a gente vai falar sobre espécies tributárias. E aí a questão é o seguinte, existem duas formas de classificar as espécies tributárias. Aquela forma dada pelo Código Tributário Nacional, que é o CTN, e a classificação que o STF deu. Qual que a gente usa hoje em dia? O STF. Mas às vezes você vai estar numa prova da sua faculdade, numa prova de concurso, enfim, é uma curiosidade legal de você saber, né? Que existia uma coisa lá no CTN e que o STF colocou outra. Até porque se você, na hora da prova, dá um branco alguma coisa, se você abre o CTN, você vai ver só 3 tributos lá escritos que existem. Mas o STF, ele prevê a existência de mais 2. Então, assim, você saber que existe essa diferença entre a lei, o que foi promulgado e o que teve como entendimento depois é extremamente necessário para você poder, né, resolver uma questão. Ou então, quando tem aquelas alternativas em prova, né, sempre tem uma alternativa de múltipla escolha. E sempre tem a mais absurda de todas. Você pode até errar a pergunta, mas você vai errar com dignidade de saber que você nunca marcou aquela resposta que era mais absurda, que, assim, se você marcasse, quer dizer que você não entendeu nada do conteúdo. Bom, então a gente começa com o CTN, com a teoria tripartida de 3, tá? Então a gente tem no CTN 3 tributos reconhecidos. Impostos, e aí impostos, claro, os impostos se dividem em vários, tá? Como a gente já mencionou vários aqui. IPTU, ITR, IPVA, ICMS, IPI, ISS, várias coisas. A gente já trabalhou critérios de competência, né? Quais que são da União para cobrar, quais que são dos estados, quais que são dos municípios. Então a gente já viu onde que está cada imposto, né, para não ter essa questão de bitributação, você tributar 2 vezes a mesma coisa, né? E a gente já viu todas essas questões de competência. Se você não lembra, volta lá para você fazer essa revisão, mas eu confio em você, tenho certeza que você lembra. Enfim, então o CTN, ele traz essa questão dos impostos e também das taxas e contribuições de melhoria. E aproveitando que a gente está falando dessa questão de competência, é importante lembrar que taxas e contribuições de melhoria, todas elas são de competência concorrente, ou seja, todos os entes federativos, União, Estados e municípios, podem cobrar taxas e contribuições de melhoria. É igual eu falei, mas para quem que eu vou pagar? De quem que é o dinheiro? Para quem que vai essa arrecadação? Bom, depende de quem fez aquele serviço. Igual no caso da taxa, eu vou pagar a taxa da coleta de lixo. Mas quem fez a coleta de lixo? Foi o município de Paraíba do Sul. Mas eu moro em Três Rios. É porque eu moro em Três Rios, né? E aí são cidades bem pertinho. Literalmente coisa de 10, 15 minutos uma coisa da outra. Então, assim, eu moro em Paraíba do Sul, com certeza você mora perto de alguma cidade também, né? Então, assim, eu moro em Paraíba do Sul, mas quem está fazendo o serviço de coleta de lixo é o município de Três Rios. O município de Três Rios ele é maior, ele tem mais recursos, então ele consegue estender esse serviço da coleta de lixo para Paraíba, que por ser um município menor, contar com menos recursos, não sobra dinheiro para ele para fazer essa parte. Aqui em Três Rios a gente tem também, por exemplo, o projeto dos recicleiros, então assim, já tem toda uma estrutura maior, mais bem formada, montada, não só para fazer
esse recolhimento, né, dos dejetos, do lixo, mas também para fazer o tratamento deles para não prejudicar o meio ambiente. Então, assim, Três Rios está bem mais preparado. Então, Três Rios está fazendo a coleta de lixo lá em Paraíba também. Claro que Três Rios não vai entrar lá com o caminhão de lixo e falar, aqui, agora quem vai fazer sou eu, tá? Você pode ir embora, não precisa mais de Paraíba do Sul, saia prefeito. Não é isso, não é colonização e conquista das Américas pelos portugueses, não, tá? Por favor. Não é assim, você não vai invadir Paraíba do Sul. O município de Paraíba pode pedir ajuda para Três Rios de forma informal, ou faz um combinado. E aí, o que vai acontecer? A taxa que vai ser cobrada lá em Paraíba, ela vai ser arrecadada por Três Rios, porque quem tá fazendo é o município de Três Rios, tá? Então, ainda mais no interior do Brasil, no interior dos estados, onde existe essa diferença aí de, né, estruturação dos municípios, quanta verba tem. Então, por exemplo, eu posso falar porque eu moro aqui, né, em Três Rios. A quantidade de pessoas que tem Três Rios em Paraíba é diferente. Aqui tem muito mais gente do que tem lá em Paraíba. Então, aqui a gente recebe muito mais repasse e verba do governo. Aqui, a Secretaria do Meio Ambiente, ela está muito mais bem preparada. Ela ficou em terceiro lugar, acho que no ano de 2024, agora de novo, na questão do ICMS ecológico. Então, assim, o pessoal está realmente fazendo um bom trabalho. Então, com essa questão desse bom trabalho, desse bom desenvolvimento, pode ser que o município de Três Rios tenha mais estrutura para ofertar serviços ali de caráter de coleta de lixos, reciclagem, coisas nesse sentido, né? De preservação do meio ambiente, de descarte adequado do lixo, coisa que talvez Paraíba, se for fazer, vai ter que comprometer uma parte essencial do orçamento que iria, por exemplo, para a saúde, para a educação, para esportes. Então, assim, nada impede que as gestões comuniquem para que exista isso. Um outro caso é o do ITR. Lembrando que o ITR é um imposto, tá? É um imposto territorial rural. É a mesma coisa que o IPTU, que você paga porque você, né, tem um imóvel ou você está morando nele, só que para a área rural. Então é sobre fazenda e casinhas na fazenda, não é sobre prédios e apartamentos. Bom, o ITR, ele é de competência, acho que, salvo engano, é estadual ou federal? Não lembro agora, mas é um desses dois. Acho que é federal. O ITR, ele é de competência federal. Mas o município já fica com 50% da renda. Né? Já tem essa repartição de renda do ITR com o município de onde ele foi cobrado de 50%. O que o ente federal pode fazer? Ele pode fazer um convênio com o município para que o município cobre, arrecade, né, faça esse procedimento de arrecadação e de fiscalização, né, quem pagou, quem não pagou, o que ficou faltando. E se ele fizer todo esse procedimento, ele pode ficar com 100% do ITR. Então, o Código Tributário, ao mesmo tempo que ele é rígido, tem aquelas questões de competência concorrente, competência, né, privativa, tem todas essas questões que a gente já viu, ele também tem essa possibilidade de você delegar a capacidade, né, de arrecadação, de fiscalização, de fazer essa troca entre gestores, no caso de taxas e contribuições de melhoria, tá? Nada impede, por exemplo, que o Estado, como é o caso aqui em Três Rios hoje em dia, o Estado ele tá fazendo, o Estado do Rio de Janeiro, né, claro, o Estado do Rio de Janeiro está fazendo uma obra, porque aqui tem muita enchente. Então, o Estado do Rio de Janeiro está fazendo uma obra e impedir que as enchentes continuem acontecendo. É alguma coisa assim, no esgoto e tal, para que a água consiga escoar melhor e tal. E é uma obra assim, gigante mesmo. Então, assim, o Estado do Rio de Janeiro que mandou a verba e que está executando essa obra. Então, assim, vamos supor que o Estado já fez aquela obra, mas já repaginou tudo. Você nem reconhece mais aquela avenida. Aí agora ele resolve cobrar uma taxa de contribuição. Ele resolve cobrar o tributo de contribuição de melhoria, tá? E aí, para quem que você vai pagar? Ah, mas eu sou morador de Três Rios. Tá, mas quem fez a obra foi o Estado, quem gastou o dinheiro foi o Estado, a verba é do Estado, a execução foi garantida pelo Estado, então você vai pagar pro Estado. Só isso, vai chegar o bilhetinho lá na sua casa, o boletim, você paga e vai pro Estado. Então, assim, não é uma coisa que você quer, você não quer. Então, assim, depende de quem fez. Mas só para relembrar um pouquinho essa questão de competência aqui no início da aula, tá? E tô me dando essa liberdade, não só porque a aula é minha, mas porque realmente essa aula é bem curtinha, tá? É só para mostrar essa diferença entre o STF e o CTM, tá? Enfim, o CTM, ele reconhece esses 3 tipos de tributo e não fica chateado se, por exemplo, você ficar confundindo, igual eu confundo, né, em todas as aulas. Você quer falar de tributos em geral, aí você fala imposto.
Aí você quer falar de contribuição de melhoria, você fala taxa. Então, assim, é porque são conceitos que têm na teoria um significado, mas na prática, na linguagem, no uso cotidiano, tem outro. Então, assim, se a pessoa entendeu o que você quis dizer, tá ótimo. Só cuidado para não errar na prova, porque numa prova o examinador não vai querer saber, não, tá? Ele pode até entender o que você quis dizer, mas errar errou, né? Fazer o quê? Enfim. Então, o CTN, ele reconhece aí, veio na legislação do CTN, os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Lembrando que os impostos têm sua competência privativa dividida pela Constituição e as taxas e contribuições de melhoria têm competência concorrente. Aí, a gente passa para a teoria do STF, que é a que a gente utiliza hoje, né? Já dando spoiler. Acho que eu já dei, na verdade, bem antes, né? É a teoria pentapartida. A gente está falando de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Até aqui, nada diferente. Mas a gente também vai ter um acréscimo de 2 outros tipos de tributo. São os empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Todos eles ali, tá? De competência privativa da União. O empréstimo compulsório, a gente vai ter uma aula só para cada tipo, tá? Então, uma aula de taxa, contribuição de melhoria, de imposto. Aí eu escolhi alguns impostos, né, os mais importantes, para trazer, porque é igual o imposto sobre grandes fortunas. Ele nem existe, né? Mas ele tá lá na Constituição que ele deveria ser cobrado. Então, assim, a gente podia fazer uma aula crítica falando sobre, mas... Poxa, não sei se vocês querem, né? Então, assim, ficar de muito lenga-lenga, você já fica sozinho na sua casa, né? Aqui eu acho que isso aqui é uma coisa um pouco mais direta ao ponto. Então, assim, a gente utiliza hoje em dia a teoria do STF, que é a teoria pentapartida, que vai reconhecer a existência de 5 espécies tributárias. Por que isso é importante? Bom, porque o STF ele deu um entendimento contrário à lei e o que prevalece hoje é o entendimento do STF. Assim, não é contrário, né? Ele adicionou 2 espécies tributárias. Não é que elas não existiam, ele não criou, elas já estavam na Constituição, mas elas não eram reconhecidas como espécies tributárias, tá? Então, assim, hoje em dia elas são. Então a gente tem essa assim. Existe, assim, uma ideia hoje que a gente poderia falar também numa teoria sexta partida. Por quê? Porque existe na Constituição também a possibilidade de você cobrar iluminação pública, taxa de iluminação pública. Ou não taxa, né? É o que eu falei, né? Cuidado com a linguagem do dia a dia. Mas uma contribuição que você faz aí, né? Pelo serviço de energia pública. Então, você estaria falando já numa teoria sexta partida. Só que não existe nenhum reconhecimento formal de que é uma nova espécie tributária, tá? Então, assim, a gente fica formalmente com a teoria pentapartida. Até porque a discussão é a seguinte. E taxa de iluminação pública. Mas me fala aqui. Você sabe o quanto que eu usei da iluminação pública? Não usei nada, porque eu não ando na rua de noite. E aí, agora eu te peguei. Eu não vou pagar? Mas e o princípio da igualdade? Que a gente já trabalhou também. E o princípio da igualdade? Nada me impede de pagar. Você vai mandar para minha casa como? Agora, conta de água, conta de luz, tudo isso, dá para separar quanto que você usou. Se você tomar um banho de 4 horas todo dia, no final, né, do mês, você vai ter que arcar com isso. Agora, se você também não tomar banho dia nenhum, a empresa da sua cidade vai achar que morreu alguém dentro da sua casa, né? Vai achar que não tem ninguém morando mais lá. Então, assim... Aliás, uma pessoa que não toma banho todo dia é uma pessoa que já morreu por dentro, né? A não ser que você more num lugar do Brasil que seja muito frio, né? Tipo no sul. Mas ainda assim eu não acredito nessas coisas não, tá? Mas aí a gente tem então a teoria pentapartida. Formalmente, assim, pode ser que... Já aconteceu comigo quando eu tava na graduação, do meu professor perguntar quais eram as 3 correntes doutrinárias que falavam sobre quais seriam as espécies tributárias. E aí você tem a teoria tripartida, que é a que está no CTN, a teoria pentapartida, que é a que está na Constituição. Por isso que o STF, tá, pode reconhecer, porque está na Constituição. O STF tem essa característica de trabalhar, né, ter essa competência para trabalhar casos aí que envolvam matéria constitucional. Então, como já estava na Constituição essa questão de empréstimo e contribuição especial, ele reconheceu como espécie tributária, tá? Então, não é como se acordou um dia e resolveu fazer a história. Não. Mas você teria, então, essa teoria tripartida, pentapartida e essa sexta partida que fala sobre essa questão de iluminação pública, tá? Só que todo debate que envolve essa questão de iluminação pública é exatamente isso. Não tem como você... Como é que você sabe quanto que cada um gasta? Eu não sei, eu vou fazer uma média para todo mundo. Mas é justo? Precisa? Sabe? Fica um negócio meio controvertido, assim. Então, pode ser uma discussão doutrinária, mas é o que eu tô falando. Formalmente, a teoria sexta partida, ela não existe. O que existe é a pentapartida. 5 espécies de tributo, só isso. E aí,
Vamos falar um pouquinho sobre empréstimo compulsório e contribuição especial, só para caracterizar, para não ficar uma coisa assim, nada no nada? Taxa, contribuição de melhoria, imposto, a gente já falou, né? Até quando eu estava dando os exemplos de competência ali, a gente voltou nessas questões. É claro que a gente vai fazer a caracterização formal deles no momento necessário. Acho que na próxima aula a gente já começa com taxa, salvo engano. Mas empréstimo compulsório e contribuição especial, salvo engano, até agora a gente não falou muito. Empréstimo compulsório é o seguinte: a União tem o poder de cobrar empréstimo compulsório em situações de calamidade pública ou guerra. Então, assim, eu tinha... Meu salário caiu na conta. Aí eu fui lá no banco resgatar, cadê meu salário? A União fez um empréstimo compulsório. Ela catou o dinheiro de todo mundo porque ela precisava para uma situação de calamidade, para uma situação de urgência, para uma situação de guerra. Então, assim, ela pegou o seu dinheiro, mas é um empréstimo, tá? Ela vai devolver. E você pode prestar atenção que não é um empréstimo compulsório, né? É tipo tributo. O tributo, ele é compulsório. Ninguém te pergunta se você quer pagar ou não. Ele lança o tributo, lança o carnezinho do IPTU, lança o documento do IPVA, te manda o boletinho da contribuição de melhoria, te cobra a taxinha. E ele não te pergunta se você quer pagar ou não. A única coisa que pode acontecer é você não pagar e ser processado por isso. Vai ficar devendo. Vai ficar devendo a Receita Federal. Eu não recomendaria. Então, assim, ficar devendo quem tem vontade de te cobrar é complicado. Mas o empréstimo compulsório, ele também tem essa característica de ninguém te perguntar se você quer. Ele realmente é compulsório. Ele é uma coisa que vem, assim, numa situação de calamidade, emergência. Então, não tem como perguntar, fazer uma Assembleia Nacional para saber quem quer contribuir. Não é leilão, não é bolão, então não é vaquinha do churrasco. Realmente é só numa situação extrema, e nessas situações que eu estou falando, a União só está legitimada a fazer empréstimos compulsórios, né? Que vêm das nossas contas nos casos de guerra, calamidade pública, coisas nesse sentido. E depois ela deveria devolver, né? Porque o nome é empréstimo, mas nunca aconteceu na história do Brasil, então a gente não sabe se devolveria mesmo. E as contribuições especiais são contribuições como, por exemplo, contribuições do INSS. Todo mundo que trabalha de carteira assinada tem um desconto automático que é feito ali no salário, também é compulsório, você não escolhe se você paga o INSS ou não, porque sabe por quê? Porque tem outra coisa que você não vai escolher na sua vida, se você vai ficar velho ou não. Então, assim, de qualquer forma, a velhice é uma coisa esperada. Você também não sabe se amanhã você vai sofrer um acidente no trabalho, se vai morrer alguém da sua família, se vai precisar de uma pensão. Então, assim, você não sabe de nada disso. Então, existe essa necessidade de você contribuir para o INSS, porque pode ser que amanhã você precise dele e eu não preciso, eu sou ótimo, eu sou perfeito. Sou vidente, eu sei do meu futuro, tá bom, mas tem outras pessoas que não sabem, você vive numa comunidade, essa comunidade, ela tem esse aspecto de solidariedade. Mas solidariedade forçada, que seja, engole assim a ideia. Eu não sou solidário, você é obrigado a pagar e vai ficar assim. Então, tem essa questão da solidariedade e você precisa contribuir com todos, até porque todos contribuem com o seu bem-estar também, tá? É assim. Mas eu não vejo ninguém fazendo nada por mim. Poxa, você não vê as pessoas 5 horas da manhã varrendo a rua, o cara do caminhão do lixo que passa todos os dias, você não vê o pessoal do INSS trabalhando, você não vê lá o pessoal de carteira assinada, todo mundo está contribuindo para o INSS. A questão é, você pode precisar desse sistema, então você contribui com ele, até porque se você não precisa, outras pessoas precisam. E se em algum momento uma pessoa que você ama precisar, ela vai estar amparada. Existe um lugar para ela lá também. As contribuições especiais, então, a gente pode ressaltar essa do INSS, que é descontada automaticamente da folha de pagamento. E aí, quando você... Não sei se você é da graduação de Direito, né? Não sei em qual período você tá e tudo mais. Se você quiser me contar, tá ótimo, fico feliz, tá? Me mande um e-mail contando qual período você está, qual graduação você faz e por que você escolheu sofrer com direito. Por que você não escolheu outra coisa? Me conte. Às vezes, quando a gente está na graduação, a gente vai estudar essas questões de contribuições e tudo mais, né? Meio que não passa na nossa cabeça que o INSS ele é uma contribuição que você, né, tem descontado ali da sua carteira assinada automaticamente e que você precisa contribuir por um certo tempo para ter, por exemplo, a aposentadoria. E que tem vários outros tipos de benefícios que vão depender de outros requisitos, né? Mas, enfim, acho que não fica muito claro que o INSS ele é um tributo, porque ele é descontado de forma compulsória ali, tá? Então, esses são exemplos que a gente pode dar de empréstimo compulsório e contribuições especiais.